Olá, meu amigo, minha amiga. Chegamos à parte 4 do tema maravilhoso que Deus tem aqui ministrado aos nossos corações, onde é o trabalhar de Deus na cura e libertação, na vida de cada um de nós, para que possamos entender o que tem ocorrido e o porquê de todas as coisas. Você que está chegando agora, eu sempre aviso, assista os vídeos anteriores. Já tem 3 partes aí gravadas, nós estamos na 4ª. Estou fazendo vídeos curtos para que você tenha tempo e tenha o gostinho de quero mais, né? Na mensagem anterior, eu li e foi deixado muito claro, né? A quem você obedece é a quem vai reger a tua vida. Então, se você obedece a Deus, então você será abençoado. Mas se você não obedece a Deus, você então é amaldiçoado e vem sobre você todo tipo de maldição, querendo você ou não. Porque é a lei do plantio, né? Aquilo que você planta, você colhe, tá? E isso é um dos princípios que eu sempre comentei no primeiro vídeo, entender os princípios de Deus, entender a palavra de Deus. E tudo que Deus fala é lei, tá, queridos? Então, indo lá para Gênesis, voltando para lá, nós sabemos que Deus ali criou o homem e a mulher perfeitos, com livre-arbítrio, que eu já expliquei nos outros 3 vídeos anteriores. E nessa parte 4, eu quero aqui enfatizar para os amados de que o pai vinha, na viração do dia, ensinar o seu filho Adão e Eva todas as coisas. Querido, se alguém que verdadeiramente nos ensina a verdade é o Espírito Santo, falando em palavras de hoje e lá no início o próprio Deus. Porque o Espírito Santo é Deus, tá? Inclusive, quando o homem foi criado, está escrito assim, façamos, no plural, o homem, conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam ali criando Adão. E aí então, Deus providenciou tudo, tá? Tá tudo pronto. O homem, foi dado a ele uma ordem para guardar e cultivar, entendeu? O jardim do Éden. Era isso que ele tinha que fazer. Isso está lá em Gênesis capítulo 2, versículos 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Veja bem, né? Guardar do quê? Interessante, né? Essa palavra, né? Ele está cultivando, porque foi colocado ali, e o guardar. Então, é interessante essa palavra guardar, tá? E aí o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então aqui é a primeira menção de uma palavra forte em que agora Deus está falando, olha, se comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, morre. E aí é a questão de novo, né? Alguns até, eu acho que você talvez até pensou nisso, né? Você como um pai, deixaria alguma coisa perigosa, venenosa dentro da sua casa? Porque o Jardim do Éden era a casa de Adão e Eva. Então, nós, inclusive eu, né, se eu vejo que tem algo ali que pode trazer morte, eu já tiraria, ok? E eu creio que você já deve ter falado sobre isso ou pensado sobre isso, né? Então, a pergunta é, por que que Deus, não deixou, na verdade colocou, porque foi ele que fez tudo, por que que Deus colocou no jardim do Éden uma árvore que, se o filho dele, Adão e Eva, come, eles morreriam, e essa não é a vontade do Pai. Então olha que interessante, né? Quando nós não queremos aquilo para o nosso filho, a gente nem traz perto, né? Nem colocaria. Acho que você deve estar pensando assim, eu não colocaria essa árvore lá do conhecimento do bem e do mal, porque se a semente dela, comendo ela, traz a morte, então eu nem colocaria, tá? Então por que que Deus colocou? Será que nós somos melhores do que Deus? Nós sabemos que não. Deus é perfeito. Então a pergunta é, por que que Deus colocou? Porque, volta a dizer, Deus te deu o livre-arbítrio. Como é que Deus vai saber, né, e até mesmo avaliar a sua criação, que é a imagem e semelhança dele, se você está ali porque ama e obedece a Deus, de uma forma não pode ser robotizada, né? Porque
eu tenho dito, eu aprendi isso, tá, querido? Desde Gênesis até Apocalipse, eu creio que isso vai, né? Desde Gênesis a Apocalipse, sempre estaremos ouvindo as duas vozes. Quais são as duas vozes? É a voz de Deus e a voz do diabo. Sempre vai estar lá. E por que Deus permite isso? Para que você simplesmente decida quem vai obedecer. É isso, irmão. Deus não tem problema com o diabo. E nem você deveria ter também problema com ele. Nem eu. A questão é a quem você obedece. Então, se Deus te deu o livre-arbítrio, e ele é justo, então ele precisa te apresentar o mal e o bem. Ele precisa te apresentar todas as coisas. Mas é interessante, olha a proteção do pai. Ele avisa antes. Não coma dessa árvore. Entende? Não faça isso. Isso é um princípio espiritual, querido. É um princípio que eu falei. Lembra que eu falei dos princípios? Você tem que conhecer. Então, eu tenho certeza que você já foi avisado de não fazer muitas coisas, mas acaba fazendo. Então você pensa que está isento? Pode ter certeza. Você pensa que escondeu? Não escondeu. Você pensa que o pai, a mãe, o marido, a esposa, o filho, o patrão não viu. Ah, é? Você está esquecendo de uma coisa. Deus viu e o diabo viu. Os anjos viram e os demônios viram. Eu quero que você aprenda isso. Que tudo é visto pelo mundo espiritual. Grava isso daí nessa quarta mensagem. Tudo é observado e visto pelo mundo espiritual. Tudo o diabo está vendo através que ele manda um demônio ou vários te seguir. Ele não é onipresente, Satanás. Mas ele sabe porque os demônios vão lá e levam informação para ele. Agora Deus, que é onipresente e onisciente, está em todos os lugares, ele não precisa nem que ninguém fale para ele. Deus já sabe tudo que eu faço e tudo que você faz. Tudo que eu ouço e o que você ouve. E tudo que eu obedeço e o que você obedece. Deus sabe de tudo. Entendeu ou não? E aqui, então, não tem como esconder, e é por isso que Deus deixou essa árvore ali. E aí o que aconteceu? No Jardim do Éden, onde não tinha maldição, a outra pergunta é, por que Deus permitiu que Satanás entrasse lá? Né? Fosse até o Jardim do Éden, e ali ele tomou ali, incorporou ali numa serpente, e falou através da cobra, falou através da serpente, ali enganando a Eva, dizendo que ela poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a Eva disse, não posso nem tocar nisso. Pode ler lá. Aí Satanás falou para ela, olha, é que Deus sabe em que no dia em que você comer, você será igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Então o que o diabo fez? O diabo, ele aguçou ali a curiosidade dela e mostrou para ela que aquela árvore iria trazer conhecimento de uma outra área e que ela seria igual a Deus. E ali, de uma certa forma, a Bíblia diz, tá, através do apóstolo Paulo, que ele conseguiu enganar ela. E nós sabemos que, então, aquela árvore que não era boa, agora ficou boa aos olhos, né? Que ela nem chegava perto, agora foi atraído. Ela foi enganada por uma palavra, entende? E aquela palavra, ela permitiu entrar. Então veja bem, ela ouviu, permitiu, viu que tinha para ela sentido, aí achou interessante, foi lá e comeu. E quando ela comeu, ela está obedecendo à voz de Satanás e agora não a de Deus, entende? E depois ela foi e deu para o seu marido, e o seu marido também, não é? Olha, só diz que ele pegou e comeu, né? A Bíblia não cita se ele retrucou e ela insistiu, se houve uma luta ali, não, eu quero, não, eu não quero, quero, não quero. Não, só disse que ela deu e ele pegou e comeu. E nós vamos trabalhar isso no próximo vídeo, tá? Mas, infelizmente, ele comeu, ele deu ouvido à voz da sua mulher, e então o pecado entrou nele e na mulher, e entrou no mundo, e consequentemente, o salário do pecado é a morte. Então o pecado entrou por um homem, e a morte entrou por ele, e passou a todos os homens, e eu vou explicar isso no próximo vídeo, por quê? Que um que pecou, um que desobedeceu, agora todos os demais também são pecadores, e são desobedientes, estão destituídos da glória de Deus,
sendo que ele é que pecou e não fui eu. Não foi eu que comi da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi ele que pecou e não eu. Mas por que que eu nasci, não é, com essa natureza do pecado? E por que que eu sou um pecador por nascimento? E por que que eu estou morrendo, sendo que quem errou foi Adão e não eu? Fica firme aí. Me acompanhe no próximo vídeo, na quinta parte que eu vou explicar isso daí. Se inscreva no canal, ok? Divulgue essas mensagens, essa série de mensagens cujo tema é o trabalhar de Deus, né, em todo o processo, ali em toda a questão de cura, libertação, de salvação, para resgatar o homem de volta, para que você entenda por que que a pessoa está daquele jeito, por que que as coisas não acontecem, por que que a pessoa não é curada, sendo que Deus quer curar. É muito bom, tem muita coisa pela frente. E então, fica firme e até o próximo vídeo. Um grande abraço, fique com Deus. Tchau.